Fala rapaziada, beleza? Hoje o amassadinho vai ser aqui nessa Mitsubishi. É um amassado que ele não tá tão danificado assim, mas marcou bastante, ó. Não é um amassado difícil de ser feito também, né? Mas tem que seguir um passo a passo correto aí para que seja executado da melhor forma, desde acabamento, alinhamento, tomar muito cuidado. Ó, a princípio assusta, né? Mas não acredito que seja muita coisa, não. Bom, rapaziada, o amassado ele tá aqui, né? Tem uma parte ali embaixo no vinco. Aqui eu desmontei toda a forração dele, desmontei a fechadura, né? Removi. Também tem uma melhor visualização. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse mesmo acesso aqui da onde eu tirei, ó. Não sei se vai passar aqui, mas eu acredito que sim. Encapei a fita, ó. Agora aqui eu vou dar pequenas alavancadas, sempre vendo o que você está fazendo para você não acabar danificando a pintura, né? Ó, passo a passo, tranquilo. Deixa eu melhorar o posicionamento da câmera aqui, até para vocês terem uma melhor visualização do amassado, né? Bom. O amassado ele tá aí, ó. Agora eu vou continuar erguendo ele aqui. Deixa eu ver a posição da ferramenta, ó. Ó, percebam que toda vez que eu alavanco eu não uso muita força para não fazer aqueles bicos muito finos, para não acabar marcando muito a peça, porque isso vai interferir no acabamento. Então aqui, ó, eu vou erguendo tranquilo, ó. A lâmpada ela vai me mostrando o tempo todo o que tem que ser feito, ó. Ó, aqui eu sei que eu tenho que erguer. Eu vou erguendo aos poucos. É um amassadinho que, igual eu disse, não é difícil ser feito, mas tem que ter uma certa tranquilidade para que ele não espete muito, ele não marque muito. Esses carros da Mitsubishi aqui, a granulação deles, o acabamento da peça é muito fina. Então eu vou ter que refazer isso tudo novamente. Onde ela foi impactada, né? Onde ela sofreu a pancada. Ó, passo a passo, muito tranquilamente. Opa, ó, aqui eu vou fazendo tranquilo, ó, sem muita pressa, né? Como eu disse, para você ter um bom acabamento, tudo vai interferir da maneira que você começa o amassado. Ali já ergueu bem, né? Vejam, reparem aqui que não tem bico muito fino. Os bicos ali que tem, eles são mais grossinho, né? Mais uniforme, porque eu tô tendo cuidado nesse momento, apenas nesse momento, usar uma ferramenta encapada. Então isso aqui me traz um conforto, uma segurança. Reparem que eu nem aqueci a peça para começar a alavancar, né? Vou desfazer um pouco dessa veia. Essa veia que formou aqui, ó. Deixar a ferramenta aqui dentro. Ó. Nessa região aqui, o amassado ele formou uma veia. O que eu vou fazer? Eu vou rebater.
falo que os pontos eles não estão muito, ali onde eu erguei, eles não estão muito machucados, isso tudo vai interferir na hora do acabamento, porque a partir do momento que eu tenho essa região dessa forma aqui, ó, toda vez que eu bater o martelo, o pino, ele não vai ter muita, ele não vai marcar muito, né? Então, sempre tomar um cuidado para erguer da forma correta. Ó, aqui ele tá bem ondulado ainda, aqui também marcou, ó. Isso aqui é uma parte que a gente vai ter que recuperar. Aquela parte ali é a parte de baixo, mas ó, eu tô tentando passar nesse primeiro momento, é isso aí. Se você, no começo, você conseguir erguer da forma certa, dificilmente você vai ter um mau acabamento, sabe? Dificilmente você vai entregar um trabalho sem que esteja conectado 100% a granulação, o acabamento, né? Ó, aqui esse amassado ele tá debaixo da travessa. O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou ter que levantar com... Vou ter que usar uma espátula. Esse outro amassadinho que tá aqui, eu posso tentar pegar ele com a ferramenta, mas eu não sei se eu vou conseguir acesso por aqui. Mas eu vou tentar. Vamos ver se ele não tá debaixo de nenhuma trave, não. Ó. Aqui eu tô fazendo com a ferramenta sem ponta, sem fita mesmo, sem encapar ela, ó. Mas repare que o movimento meu é muito suave. Então sempre tome esse cuidado aqui, ó. Poderia muito bem encapar a fita, mas como eu tô bem tranquilo, eu não tô fazendo muita pressão. Vou ser um amassadinho pequeno de risco, ó. Ó, tá quase... Ó. Ele só tem um risco no meio ali, ó. Ó, a lâmpada perto, o que eu faço? Eu sempre uso ela para erguer o amassado, erguer os mínimos detalhes do amassado. No final, para acabamento, a lâmpada vai longe. É aí que diferencia o trabalho, sabe? Vai estar deixando meu pino lá pro lado. Ó, esse é o pininho que eu uso, é um pino simples de chave de fenda. A marca já diminuiu bastante. Vou dar uma sequência nele, até porque deixa eu só dar uma rebatida aqui para vocês verem como ele não marca muito o pino, né? Ó. Ali, ó, eu tenho certeza que ele não vai ter marca de pino. Por que ele não vai ter marca de pino? Porque eu acabei alavancando de uma maneira onde ele não ficava, apesar de ele não estar tão tensionado, eu alavanquei de uma maneira com a ferramenta encapada, né, que ele me deu a possibilidade de rebater aqui e não marcar nada na superfície. Então eu vou seguir um pouco mais aqui, ó, para tirar essa ondulação. E assim que eu adiantar essa parte aqui, eu volto com mais um pedaço do vídeo, até para ele não ficar tão longo, né? Bom, vamos lá. Eu vou usar essa alavanca aqui, ó, que é uma alavanca bem resistente.
meu acesso aqui não é muito bom. Eu vou tentar encaixar aqui na melhor forma possível. Ó, já praticamente subiu o amassado todo. Agora eu vou alavancando aqui com essa espátula mesmo, ó. Mesmo processo da parte de cima, muita calma, muita tranquilidade para não marcar muito a lata. Ó, vou dar uma ênfase aqui no vinco. Aqui nessa parte aqui de baixo, depois que eu ergui ele acabou formando essas duas veias aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. Então o que eu faço agora no processo da forma que eu trabalho? Eu vou eliminar. Esses vergões aí. Vou usar o martelo do material mais suave. Essa é a forma que eu trabalho. Pode ser que outros profissionais trabalhem de outro jeito, mas baixei bem a veia. Aqui tem um vergão também que formou na parte de cima aqui, ó. Também, se eu quiser eu posso baixar ele já. Então assim, ó, aqui daquele amassadão enorme que tinha, que iniciou o vídeo lá, o que me restou? Me restou isso aqui, essa parte aqui de baixo que não tá sendo, não é tão difícil de ser feita, né? Posicionar a lâmpada em formato de risco e erguer, alavancar isso aí, e isso aqui, ó, aquele amassado daquele tamanho se tornou, ele diminuiu bem, né? Aqui eu usei o acesso de onde vai o parafuso da fechadura, aqui depois eu alinho, deixo bonitinho aqui de novo para colocar o tampão. Mas ó, o importante é sempre não fazer furo nessa região, sabe? Muitas pessoas acabam fazendo furo aqui, ó, para ter melhor acesso, para levantar o amassado, mas não é a forma correta de trabalhar. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, eu vou erguer essa parte aqui, ó. Eu vou erguer essa parte aqui, dar uma alinhada nele bem. E quando for vir parte do acabamento e granulado, eu volto aqui para que eu possa dar mais um feedback, dar alguma coisa, alguma informação positiva a respeito de como dar acabamento, como posicionar a lâmpada, etc. Beleza? Então vamos dar sequência aqui no trabalho. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Agora eu tomei a decisão de trocar a ferramenta.
trocar a ferramenta, uma ferramenta que vai me dar mais agilidade aqui. Agora o que eu faço aqui, ó? Toda essa parte que tá abaixo eu vou erguendo ela tranquilamente, como eu sempre enfatizo nos vídeos, né? Que o martelinho, eu costumo dizer que é para todo mundo que eu ensino, que eu tento passar meus conhecimentos, é que o martelinho ele não é mais nada do que jeito e não força. Se você colocar muita força em determinado amassado, o que vai acontecer? Ele vai acabar trincando a pintura, né? E você acaba perdendo o trabalho. Então, assim, o amassado ele assustava de início, algumas partes bem intencionadas, mas quando você decide fazer o passo a passo do amassado, ele acaba facilitando bem mais, ó. Tudo que a lâmpada me mostra que está abaixo, que tem sombra, eu vou erguendo aqui, ó. Ó, eu vou erguendo aos poucos, tranquilamente. Ó, pouco a pouco, toda a parte que é baixa eu vou erguendo, vou nivelando a chapa. Tô com a fita encapada para que ela não faça muitos bicos ali na lata, não dificulte o acabamento depois, mais tarde, ó. Toda a parte baixa da amassada eu vou erguendo ele. Depois eu venho com o martelo ou o pino e vou rebatendo e vou tirar toda essa região aqui, ó. Essas partes que estão altas, essa parte aqui que está um pouquinho alta ainda, essa parte que eu vou dando acabamento. O que é acabamento? Acabamento eu vou refazer, eu vou copiar o original de fábrica, eu vou reproduzir aqui onde estava amassado. Então, assim, quando você começa a fazer martelinho, você já não vê mais a pintura como se fosse uma pintura lisa. Todo carro que você acaba vendo, você vê que ele ele tem uma superfície como se fosse uma casca de laranja, né? Já não é mais uma pintura lisa, porque os olhos mudam. E o acabamento nada mais é do que eu vou reproduzir o que está na parte original de fábrica, que é essa parte boa, que é a referência que eu tenho, vou reproduzir aqui, eu vou copiar aqui. Então eu vou catando pontinho por pontinho, nos mínimos detalhes, até chegar bem próximo do que está aqui ou próximo. As pessoas falam bem assim, cara, não existe o 100% do martelinho aí. Aí eu vou te dizer, mas o que é 100% para você? Se o 100% for você conseguir deixar a lata no estado original de fábrica mesmo, você não vai conseguir, eu concordo. Porque uma vez a estrutura abalada, no caso, né, a vez que o amassado ele é deformado, a peça era deformada, ela acaba sofrendo algumas alterações. Por exemplo, as alterações que eu vou citar aqui: o lixamento, o desgaste do verniz para o polimento, para tirar alguma marca que ficou. Aí eu concordo, mas sim, é possível você chegar num trabalho, igualar a qualidade do trabalho que foi feito aqui na fábrica no martelinho. Muitas pessoas têm esse mito na cabeça de que o 100% do martelinho não existe, não sei o que. Mas, cara, os resultados falam por si. A forma que você entrega seus trabalhos, a forma que você acaba demonstrando em vídeo, assim como eu vou demonstrar isso aqui no final do trabalho para vocês, dando zoom no acabamento, sem medo, sabe, de mostrar. Vou fazer esse amassado aqui, vou tirar uma foto do antes e depois da foto do carro parado
e vou tirar uma foto do antes e depois da amassada. É lógico que a pessoa que vê vai se surpreender, falar bem assim, meu, o amassado estava daquele tamanho, se tornou isso aí, ficou zerado, ficou bom, mas na realidade não. O que vai diferenciar o teu trabalho dos outros, o profissional que você é dos outros profissionais, é justamente esse vídeo no final. Ali que você vai mostrar acabamento, ondulação, como que a peça ficou, se não tem muita parte sem dar acabamento, porque muita coisa a olho nu você não vê, mas com a lâmpada você vê. Então assim, aos olhos de outros profissionais, você acaba deixando a desejar, né? Então vamos lá. Igual eu disse aqui, ó. Aqui eu tô refazendo o vinco dele agora. Olha, eu já ergui bem. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir com o pininho e tudo que eu acho que tá alto aqui eu vou abaixando, ó. Ó, a parte que eu preciso, que eu achar que dá pra mim usar martelo, ó. Essa região aqui, ó, quando eu bato o martelo, eu já sinto como que tá ficando, como que tá um amassado, né? Eu acabo forçando, porque a partir do momento que você bate em partes muito tensionadas, acaba marcando. Que se vocês repararem aqui, ó, aqui é uma parte que tava uns pontos mais suaves, ó. Então eu tô batendo, a lata tá suave para voltar no seu estado original. Mas a partir do momento que aqui tem uma tensão maior, eu acabo forçando a fazer com que a lata volte ao seu estado normal, eu acabo marcando a peça. E isso também vai interferir no acabamento. Muitas vezes nos meus trabalhos nem polimento eu faço. Por quê? Porque eu acabo erguendo da forma correta o amassado, né? Eu não ergo ele de qualquer jeito, eu não me apavoro. Eu olho o amassado, eu vejo quais ferramentas eu vou usar. Então galera, aqui tá meio grosseiro o amassado ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dar mais um pouco de acabamento nele. Eu vou refinar isso aqui que tá aqui, porque ele tá meio fora de ordem, meio grosseiro ainda. Eu vou conectar um pouquinho mais o amassado, fazer com que ele fique um pouquinho mais uniforme. E quando tiver na fase final mesmo, quando tiver na parte de acabamento, que eu estiver pegando os mínimos detalhes para finalizar a peça, eu volto com o vídeo. Por que eu vou fazer isso? Eu poderia continuar aqui, mas o meu medo é que o vídeo fique muito extenso, que o vídeo ele fique muito longo e a pessoa acabe perdendo interesse por ver ele do início ao fim, né? Então assim, aquele amassado enorme que estava aqui, bem marcado, eu já aliviei bem ele. Então o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou refazer agora é o vinco aqui. Esse vinco eu vou refazer ele, né? Eu vou dar mais uma pegada aqui nessas partes que estão um pouco mais baixas.
e quando tiver na fase final de acabamento eu acabo voltando, beleza? Ó pessoal, como eu disse, né, aqui vai adiantar, aqui tá bem adiantado já, ó, de ondulação. A única coisa que eu tô fazendo agora é pegar a ondulação do amassado. O que eu faço para pegar a ondulação do amassado? Eu posiciono a lâmpada lá no final, eu inclino ela às vezes, ou até mesmo eu tiro ela uns 2 palmos para fora da porta, para mim ter essa visualização aqui, ó. Tá vendo que a peça vem reta, vem reta, vem reta, ó. Começou as ondulações. Então é nessa posição aqui no rasante, aqui, ó, olhando assim, com a lâmpada quase encostada na peça, que eu pego a ondulação. Ó, na parte de cima aqui, ó. A parte de cima já tá bem no lugar, já tá bem alinhado, ó. Diferente tá aqui onde tinha travessa, ó. Eu vou ter que arrumar essa parte aqui, que é perto dessa junção das duas chapas, e onde tinha travessa ali, ó, mas que não falta muito também. É mais ondulação mesmo, a parte de acabamento já tá quase todo no lugar, faltando poucas coisas. Ó. Beleza? Vou dar mais uma sequência aqui, depois eu volto com o resultado.